Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa igreja. E é muito bom ter você conosco. Hoje vamos continuar nosso papo sobre crescer. E o nosso tema de hoje é ser, crescendo em santidade. Baseado em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 21. O texto vai nos dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosteis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ser uma jornada, uma caminhada de santidade. É interessante quando falamos em santidade, nós temos que entender o porquê de tudo isso. Primeiro, o texto vai dizer no verso 16 que Deus é santo e nós temos que ser santo. Santidade, a raiz da palavra é separado. Eu e você somos pessoas mortais. Nascemos, crescemos, temos relacionamentos, nós somos propícios a doenças e nós morremos. Deus, ele é um ser completamente diferente de nós. Ele é um outro. É um ser, primeiro, que é eterno, ele é finito, ele tem características, atributos que nós não temos, e ele é um outro. Ele é um outro ser. E é um ser perfeito. E ao mesmo tempo que ele é um outro ser, ele é separado. Separado de nós, como seres, mas também separado de nós no pecado. Em 1 João vai dizer que Deus ele é luz e na luz não há trevas. Ele é separado porque ele é totalmente puro. Na luz não há um pedacinho negro, não há um pedacinho sujo, não há um pedacinho de pecado. Ele é perfeito. Então por isso ele é separado. E ele diz: sejam santos como eu sou. Vocês que são meus filhos, filhos da obediência. Vocês que creram em Jesus, vocês precisam ser santos, como eu sou. Separados. Separados do quê? Ele vai dizer nos textos. Separado das vossas paixões que tinham anteriormente. Separados de um tempo que você vivia num procedimento fútil anteriormente. Por quê? Porque agora vocês têm paixões certas. Viver o Evangelho, viver para Deus. Vocês têm agora procedimentos que agradem o nosso Deus, o vosso Deus, o nosso Pai. E é isso que ele está dizendo. Separados. E a vida de santidade, a vida cristã, ela tem que ser uma espiral crescente. Qual que é a ideia? A ideia é de você ser altos e baixos algumas vezes, mas sempre numa espiral que está crescendo cada vez mais próximos a Deus, cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Outra coisa muito interessante nessa questão de vida de santidade é que a vida de santidade, ela não é um momento, ela é a vida após a conversão. Quando você é salvo, quando você se converte, até a volta de Jesus, é o que vai dizer no verso 13. Até quando isso? Inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ela começa na salvação, na sua conversão, e vai até a volta de Jesus, aonde nós seremos santos completamente longe do pecado, afastado do pecado para sempre. Mas até lá nós vamos ter uma vida de luta para sermos separados do pecado e sermos separados das coisas que não agradam a Deus. E é interessante que ele vai dizer que nesse processo todo nós temos algumas coisas a fazer. Exemplo, verso 13 vai dizer no começo: cingir o vosso entendimento. Cingir é a ideia de se preparar para algo, se preparar para uma jornada. E ele vai dizer: preparem, cinjam, prepare a vossa mente para essa jornada de santidade, essa caminhada após a vida cristã. Esses irmãos aqui estavam sofrendo. Esses irmãos aqui estavam passando por perseguições. Como eu e você estamos passando um tempo muito difícil nessa pandemia. E às vezes sofrendo coisas que não são naturais. Financeiras, emocionais, psicológicas. E vou repetir, como falei no outro vídeo. Até perda de um familiar, perda de um ente querido nesse tempo. E esses irmãos estão nesse momento e Deus fala: se preparem a vossa mente para essa jornada.
A jornada que vai até quando? Até a volta de Jesus. Uma outra coisa legal que o texto vai nos ensinar nessa vida de santidade, que Deus, que é santo, ele vai nos julgar sem acepção de pessoas. É o que vai dizer no verso 17. Ora, se invocai como Deus, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Deus, ele ama você. E ele vai te ensinar como viver em vida de santidade quando você não quiser. Como isso? A Bíblia fala em Hebreus 12 que ele vai nos disciplinar. Ele disciplina aquele que ama. Você pode ter um tempo na sua vida que para você é um tempo perfeito de obediência a Deus. E em um momento você cai. Todo esse tempo que você viveu de obediência a Deus, segundo a sua perspectiva, não vai abonar esse tempo quando você cai. Porque Deus, ele é o quê? Ele é o Deus justo. Ele não vai julgar as minhas ações e as suas ações com parcialidade, com suborno, com um jeitinho brasileiro. Com ele não tem isso. Pelo contrário, ele vai disciplinar você para que você caminhe cada vez mais na vida de santidade, na vida de obediência, como filhos da obediência. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, algo que fecha o porquê vivermos disso. Por que vivemos uma vida de santidade? Ele vai relembrar o que Pedro já falou nos versos 1 até o verso 12 que nós já vimos. A nossa salvação. Pedro já falou que Deus ele nos elegeu por meio de Jesus, que derramou o seu sangue por nós, morreu por nós, e o Espírito Santo é quem nos santifica. E também ele já conversou conosco sobre a preciosidade disso, que nós temos uma herança viva no céu, uma herança que é a nossa salvação, que nada é mais valioso do que isso nesse mundo, e que os profetas tinham noção, mas não entendiam completamente, e os anjos ainda querem entender, porque não conseguem entender. Mas nós recebemos a salvação por meio de Jesus, e nós somos salvos por um alto preço. E qual é esse preço? É o que ele vai dizer no verso seguinte, nós somos resgatados. Resgate é um preço que você paga para libertar um escravo para ter algo de volta, certo? E qual foi o preço? Um preço pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. O sangue de quem? Verso 19, o sangue de Cristo. O preço pago pelo nosso resgate foi o sangue de Cristo Jesus, como um cordeiro perfeito. É interessante que não tinha dinheiro, não tinha coisas que você faça ou que alguém poderia fazer que nos desse salvação, mas só a morte de Jesus e o seu sangue precioso que nos deu a salvação. O preço que foi pago a Deus pela sua vida, pela sua salvação, é o sangue precioso de Cristo Jesus. E é interessante que essa ideia, a morte de Jesus, não foi algo de surpresa, não foi um plano B, não foi uma mudança do plano de Deus no meio da jornada. Vai dizer no verso seguinte que é algo preparado antes da fundação do mundo. Antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. E é interessante que isso ele fez para quê? Para que nós possamos viver uma vida de santidade. Deus ressuscitou a Jesus. Nós temos fé em Deus. E essa fé e essa esperança que nós temos em Cristo, e nós temos em Deus por meio de Cristo, é o que nos leva a caminhar nessa vida chamada vida de santidade. E é interessante que como nós vamos viver e caminhar nessa vida de santidade? O próprio texto vai nos dizer, porque no verso 1 ele vai dizer assim, cingivos o vosso entendimento. Estar preparado. Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer que nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. E como nós fazemos isso? Pela palavra de Deus. Quando você vê vídeo como este, e quando você lê a tua Bíblia, você está fazendo o quê? Renovando a vossa mente, das vossas vontades e desejos passados, com a vontade de Deus. Então você vai ter capacidade, vai ter conteúdo, onde o Espírito Santo vai usar isso para que você viva uma vida de santidade. Você, direcionado pelo Espírito Santo. E é interessante que essa vida de santidade, ela parte de você ter um tempo com Deus, de conhecer, mas também parte de ajuda dos seus amigos, ajuda de pessoas cristãs. Nossa vida, ela faz parte de uma igreja. E nós somos uma comunidade, algo comum. E você não está sozinho na sua vida. Você não caminha sozinho nessa vida de santidade. Por quê? Porque você tem pessoas contigo. Se você é um adolescente, pense comigo. Quando você está com uma dificuldade e você for conversar com algum amigo que é adolescente e está com dificuldade também, às vezes você não vai ter uns conselhos bons e talvez não vai ter uma direção melhor. E pessoas mais velhas, elas já têm uma jornada, uma caminhada que pode te auxiliar melhor nisso. Então quando você quiser caminhar na vida de santidade e pedir ajuda de alguém nesse comum, pense em alguém que você confie, mais velho, de preferência os seus pais, ou o seu líder da sua igreja. Isso é muito importante. Se você é jovem, a vida de santidade, ela é um comum com pessoas que vão te ajudar. Às vezes você acha que você consegue sozinho se libertar do seu pecado, dar um jeito.
Por quê? Porque você acha que você é autossuficiente. Isso faz parte do jovem. Mas não é assim. Não é assim porque nós precisamos de ajuda. E se você talvez já é mais velho e pensa assim, quem que vai me ensinar? Por que eu vou falar isso? Ou por que eu vou incomodar as pessoas? Muitas vezes tem pecados que nós não conseguimos nos libertar sozinhos e precisamos de pessoas que nos ajudem. Então lembrando, como nós vamos caminhar nessa vida de santidade? Primeiro, renovando a nossa mente, preparando nosso entendimento para a vontade de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos da obediência. Ele vai dizer, deixa as vossas paixões anteriores. Se você mentia, não minta mais. Se você era trapaceiro, não trapaceie mais. Se você era viciado em sexo, ou você tinha muita questão de bebida alcoólica, deixa isso para trás. Por quê? Porque isso são paixões antigas. Agora, isso são fúteis procedimentos que vocês receberam dos seus pais, coisa do passado. Agora é uma vida de santidade, uma vida com Deus. E em terceiro lugar, lembre-se sempre que Deus está com você nessa vida de santidade. Quando você nasceu, Deus estava lá. Quando você se converteu, Deus estava lá. Quando você tem sucesso, Deus está lá. Quando você erra, Deus está lá. Quando você peca, Deus está lá. E Ele é quem te julga e te disciplina, porque Ele quer te moldar a uma vida de santidade. Por que isso, Pedro? Porque em meio às dificuldades nós temos que viver essa vida, essa jornada. E vivermos separados, porque Deus, Ele é santo e temos que ser como Ele. Vamos orar? Deus, obrigado por essas palavras que Pedro nos ensina. Lembrando que o Senhor é santo, o Senhor é separado, e por sermos salvos nós temos que refletir ao Senhor aqui na terra. Isso nós temos que fazer e vivermos por meio de ler a Tua palavra, caminhar com pessoas e confiarmos no Senhor. E nos ajuda, Deus, a sermos pessoas que vivam uma vida esperando no Senhor, uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Nos ajuda nesse tempo de pandemia, de dificuldades que nós temos passado, a vivermos uma vida de sabedoria, uma vida que agrade ao Senhor. E sempre, sempre, sempre nos auxiliando, Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Porque sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Assim nós oramos. Amém. Lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você ter todas as nossas notificações dos vídeos que nós estamos fazendo. E também, se você tem gostado de qualquer vídeo do nosso canal, você compartilhe com seus amigos para que eles possam ser abençoados também. Tchau e até a próxima.